Queridos irmãos e irmãs, quero saudar mais uma vez o Padre Cristiano, que me fez o convite de vir aqui hoje, a comunidade religiosa dos deonianos, os demais padres que aqui estão, religiosos e religiosas também, e vir aqui no início também do meu ministério episcopal nessa região, nessa arquidiocese e nessa região Ipiranga. Nem um mês ainda, e já também conhecendo, visitando, me encontrando e vivendo o meu pastoreio, a minha presença como pastor e também como animador dessa igreja e dessa parte da igreja de São Paulo. E talvez os caminhos de Deus que vão nos conduzindo àqueles lugares onde podemos encontrar também toda a força, toda a graça, como aqui hoje nos apóstolos São Simão e São Judas Tadeu, o grande santuário aqui dessa arquidiocese, também nesse instituto, onde tantos são cuidados e são promovidos com amor. Nessa capela São José, o grande padroeiro da Igreja Universal. Então também me coloco hoje, nesse dia 28 de outubro, sob a proteção desses santos apóstolos, para que possa, como sucessor deles, hoje viver e dedicar-me totalmente a Jesus Cristo e, sobretudo, servir e amar o povo de Deus. Estamos aqui com toda a nossa fé, com toda a nossa devoção. Na verdade, nossa piedade e nossa devoção vem dessa certeza. Jesus Cristo fundou a sua igreja sobre os 12 apóstolos. E sobre elas e sobre eles constituiu a sua comunidade, o seu povo. Por isso que de geração em geração, os anos passando, nós vamos conhecendo, vamos vivendo, vamos admirando, vamos vivendo as riquezas que esses 12 apóstolos nos deixaram por causa de Jesus Cristo. Cada um deles, na sua história, no seu martírio, na sua doação, significam essa presença tão bonita da vida da igreja. Jesus os amou, Jesus os escolheu, Jesus os enviou. São os apóstolos. Hoje na igreja, através do Papa, o vigário de Jesus Cristo, sucessor de Pedro, e através dos pastores, os bispos, que são os sucessores dos apóstolos. Então a minha presença aqui também, hoje Dom Odilo, nosso bispo, cardeal arcebispo de São Paulo, aqui no santuário à tarde, significa essa unidade, essa comunhão. Na verdade, como povo de Deus, não nos sentimos órfãos, nos sentimos parte, nos sentimos verdadeiramente como esses discípulos e discípulas, que Jesus, como hoje descendo do monte, os primeiros que ele encontrou foram os seus seguidores, os demais que aí estavam. Entre eles havia escolhido 12, entre eles São Simão e São Judas o Tadeu. Por isso, em primeiro lugar, queremos hoje agradecer a Deus. Fazemos parte dessa igreja. O nosso fundamento não é vão, não é frágil. É sobre essas colunas, os apóstolos, que Jesus Cristo pessoalmente escolheu. Nossa igreja é consistente. Essa nossa igreja, igreja de seres humanos, igreja como esses apóstolos, entre os 12 há também o traidor, Judas o Iscariotes, há os que fraquejaram ao longo do caminho, mas todos eles depois, exceção de Judas, deram a vida por Jesus Cristo. Então nessa escolha dos 12 está hoje a nossa escolha por Jesus, pelo seu evangelho e o nosso amor pela igreja. O nosso amor pela igreja. Por isso, nessas festas dos apóstolos, é o momento de dizermos: eu sou dessa igreja, eu faço parte dela. Eu fui batizado nessa igreja, a igreja de Jesus Cristo, a igreja fundada sobre os apóstolos, a igreja nessa pedra angular que é Jesus Cristo. Essa igreja nasce de dois momentos muito bonitos.
Um deles é pela oração. Sabemos que essa dimensão, quase diríamos, mística e espiritual, ela está na base de todo o ministério de Jesus. E todo momento importante de escolha, de eleição, de discernimento, de tomada de decisão, nós nos encontramos com Deus nosso Pai, hoje com Jesus, na oração. E depois de ter rezado a noite toda, nós podemos dar as respostas que precisamos. A nossa igreja é uma igreja orante. A igreja nasce da oração. O próprio Pedro, quando foi escolhido o chefe, Cefas da igreja, Jesus lhe diz, do amor, Jesus o escolheu. E assim segue na vida da igreja, a cada momento da nossa fé. Por isso estamos aqui também rezando essa contínua oração, essa contínua prece. Jesus rezou, os apóstolos rezaram, a igreja sempre se reuniu em oração. Depois, na vida sacramental, no grande sacramento da Eucaristia, a oração maior da igreja, a oração cujo culto é o próprio Jesus, oferecido como culto, sacrifício a Deus nosso Pai, através de nós. Vamos pedir hoje que essa oração, que nos ajuda depois a viver, a escolher, a tomar as nossas decisões, a ver qual é o caminho certo, a direção justa, quais são as pessoas, por onde devemos andar, qual o caminho a seguir, rezar, colocar a oração. Jesus escolhe no momento de profunda comunhão com o Pai. Qual é a vontade de Deus? Qual é o nosso lugar? Quem são as pessoas? Quem somos nós? Pais, mães, filhos, filhas, discípulos, seguidores, membros da igreja, participantes, o nosso serviço, o nosso ministério, o nosso testemunho como cristãos, na oração. Na medida em que a sociedade vai se tornando mais complexa, esse tempo que vivemos, talvez não tenhamos rezado tanto quanto estamos rezando nesse tempo de epidemia. Quantas súplicas, quanto choro, quantas lágrimas derramadas nesse tempo, quanta dor sentida no coração, mas tudo colocado nas mãos de Deus. Nós mesmos não nos cansamos de dizer a nós mesmos e dizer aos irmãos e irmãs: coragem, tenha fé nas mãos de Deus, por Maria, vamos rezar aos santos, vamos invocar São Judas Tadeu, nessa tradição tão bonita dos momentos mais desesperadores, dos momentos mais sofridos, colocar nas mãos desses intercessores. Jesus rezou muito, rezou profundamente, rezou para dar depois aquela que será a base de toda a nossa igreja, que permanece viva, unida, católica, universal, tanto assim que nós até professamos: eu creio na igreja católica, apostólica dos apóstolos, romana, o bispo de Roma, Pedro, hoje o Papa Francisco, com os seus bispos que na igreja vão guiando o povo de Deus. Vamos, em segundo lugar, pedir essa graça, que possamos rezar muito, rezar sempre, não desistir, não desanimar, fazer nossa prece, expressar, amadurecer, crescer na nossa oração, na nossa espiritualidade, na nossa religiosidade. Tudo isso vai dar o verdadeiro sentido, o verdadeiro significado. Em terceiro lugar, a primeira leitura hoje nos fala dessa maravilha de fazer parte da família de Deus. Pedras vivas nessa construção. Uma construção que vai se fazendo a partir dessa pedra, desse fundamento que é Jesus Cristo, onde se fundamenta a fé dos apóstolos em Jesus. Nessa construção, somos essas pedras vivas a partir do nosso batismo. Que maravilha! Como é bom olhar para nós como cristãos hoje e dizer: eu sou
uma pedra nessa construção da minha igreja. E nada vai destruí-la, porque ela está fundamentada em Cristo, sustentada pelo testemunho de fé dos apóstolos, e que hoje continua na vida da igreja, dos seus filhos e filhas. Cada um de nós como essa pedra, como diz a carta aos Efésios, essa morada de Deus. E não poderia ser diferente, pela graça do santo batismo, morada de Deus, templo do Espírito Santo. E vamos aí irradiando essa luz do Cristo ressuscitado, dando vida a essa igreja. Por isso que da boca de um cristão, de um católico, nunca deverá sair uma palavra contra a sua igreja, porque é uma igreja também humana, com as suas fragilidades, mas é sempre uma palavra de amor à igreja, de busca, de compreensão, de perdão, de misericórdia. Não cabe muito bem a um cristão, a um católico, a cada erro de um irmão, ou a cada desafio que aparece, a cada dificuldade que acontece, voltar-se contra a igreja. Isso não é de um bom cristão, porque nós somos essas pedras. Essas pedras podem ter os seus pecados, mas o fundamento é Jesus Cristo. Estamos a caminho dessa perfeição que alcançaremos na eternidade. Por isso somos essas pedras e uma construção que vai se fazendo. Qual é a graça que a gente pede pela intercessão, então, dos santos apóstolos, essas colunas, e de todos os santos e santas? Que a gente continue sendo pedra viva, não pedra morta, não pedra que vai quebrando o edifício. Vamos pedir que Deus nos livre desse mal, não sejamos alguma coisa nessa igreja que a destrói, que a calunia, que a mata, né? Vamos dar o testemunho de bons cristãos, de bons sacerdotes, de bons religiosos consagrados, para que a igreja seja mais confiável, como foi pelo martírio dos apóstolos. E por último lugar, o evangelho de hoje termina de um modo tão bonito, após aquela oração confiante a Deus para escolher os 12 apóstolos. A escolha, dando nome a cada um, nós somos conhecidos pelo nome, temos uma identidade. Jesus volta, encontra os discípulos e aquela multidão. A escolha se faz missão. Muitos foram curados, muitos foram e receberam o anúncio do Evangelho, muitos foram libertados do mal. Esta é a nossa missão, uma fé que se transforma em vida, em missão. Nesse mês de outubro, o mês missionário, nós proclamamos na Igreja do Brasil: a vida é missão. O meu próprio fato de existir, de viver e testemunhar a fé, já é minha missão entre os irmãos. Já se transforma em anúncio, se transforma em testemunho. Vamos hoje, celebrando a missa aqui, nessas grandes obras que aqui estão, nesse instituto que tem uma missão tão bonita há tantos anos, com tantos colaboradores e colaboradoras, para que a vida humana seja cuidada, a vida humana seja promovida, dos pequenos, crianças, jovens, adultos, idosos, centenas e centenas. É a missão de Jesus que vai se realizando. Certamente nesse dia deve ser uma gratidão muito grande a todos os que compõem essa obra do Instituto dos Meninos de São Judas, meninos e meninas hoje, né? Os religiosos que aqui trabalham, conduzem, os colaboradores e colaboradoras, quantos profissionais, quanta gratidão hoje nessas mãos generosas, né, de centenas, milhares de pessoas que vão doando. Nesse tempo de epidemia, ninguém passou fome, ninguém passou necessidade. Antes, pelo contrário, a generosidade, a solidariedade está sendo até maior em muitos lugares, certamente aqui também. Jesus, ao escolher, envia e diz: eis aí a missão, esse povo precisa, quer receber o anúncio do Evangelho, quer ser evangelizado, quer ser promovido, quer ser curado, quer ser cuidado com amor.
nesse dia de São Simão, São Judas Tadeu, vamos também nós, na nossa oração, pedir que a essa imensa multidão, como aquela de Jesus, que gira em torno desse instituto, dessas obras, do santuário, sejam promovidos, sejam cuidados com amor, para que possam conhecer Jesus Cristo, viver também a sua fé. Rezar hoje por todos os colaboradores, os doadores, benfeitores, todos aqueles que distribuem, partilham e saibam que através dessa obra, desse instituto, chega nas mãos daqueles que mais precisam, daqueles que necessitam. Somos essa igreja, pedras vivas. Quem abre o coração é uma pedra viva na construção da igreja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.